Bom dia, irmãos. Tadinho, senão o Marcelo vai falar que fui lá embaixo levar o microfone para ela e eu não pegou, né? Dá isso, né? Vai ficar bravo comigo, depois ele chama atenção. Você pensa que o Marcelo é só doce? Né? Não, tem hora que ele dá umas azedices também. Obrigada, Davi. Som. Obrigado. Bom dia, irmãos. Agora melhor, né? A graça e a paz do nosso Deus. Mais um domingo, mais um dia que o Senhor nos dá. Não sei você, eu acordo e sempre vem logo o versículo na minha cabeça. Dormi e acordei porque o Senhor nos sustentou. E Deus seja louvado. Ainda que esteja, nossa, um sol ali fora para cada um. Eu acho que hoje a gente podia fazer como é que fala quando um intensivão da escola bíblica dominical, ficar aqui, culto, tomar café, a gente come frango e vai embora, porque está muito calor aí fora, e aqui, infelizmente, em Belford Roxo, não tem árvore, aí piora, eu não tenho uma oxigenação melhor. Quem vai para Tinguá, para aquelas áreas que tem mais mato, mais verde, continua o calor, mas diminuindo esse impacto, né? Mas vamos lá, vamos levando. Convido você a acessar a sua Bíblia, ou abrir ela no capítulo 4 de Juízes. Na nossa classe de Escola Bíblica Dominical Jovens Plus, nós estamos estudando o livro de Juízes. Assim que depois que passar esse período de classe única, nós iremos voltar no capítulo 6. Se você já fazendo aí uma propaganda, não, estou te convidando. Se você não participa de uma escola bíblica dominical, venha conhecer a classe Jovens Plus. Aí o que é Jovem Plus? Depois você pergunta a doutora Carla, a irmã Carla, que ela vai dizer o que é Jovem Plus. Eu sei que eu sou Jovem Plus. Agora, o que é esse Plus? O Plus pode ser muita coisa. Pode ser plus size, pode ser outro, pode ser muita coisa, eu não sei. Eu sei que nós somos da classe Jovens Plus, né? Nossa classe nesse ano, iniciamos aí estudando Juízes. A gente está estudando todo o livro da Bíblia e quando a doutora Carla nos conduziu a essa lição número 4, meus olhos gritaram ali sobre a vida de Jael, né? E nós vamos fazer a leitura no capítulo 4, do verso 17 em diante, a 17 ao 24, que vai dizer assim: Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azó, e o clã queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Císera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Ele disse: estou com sede, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Císera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora ou na fonte, até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Císera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Palavra do Senhor a nós, num cenário não tão diferente como vivemos na nossa sociedade hoje, não nesse contexto de alguém pegar uma estaca, primeiro que foi uma mulher, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e cravar na cabeça de um inimigo até o chão. A força dela, você pode convir comigo, que não foi ela sozinha como uma mulher. Estava o Espírito de Deus sobre ela para que ela tivesse a força de cravar. Claro que nada com tanta propriedade eu vou poder falar aqui
a dimensão da força que é para quebrar o crânio. A força de Jael ali era porque ela foi impulsionada pelo Espírito Santo de Deus a acabar com o inimigo que estava lutando contra o povo de Israel. Não é lutando um dia, 2 dias, 4 anos, ou os períodos eleitorais que nós temos hoje de organização de sociedade, não. Aquele povo estava sofrendo há 20 anos na mão, o povo de Deus, o povo de Israel estava sofrendo há 20 anos na mão desse rei, e Císera era comandante desse rei. Na verdade, todas as vezes que o povo de Deus ia vivendo esse massacre de perseguição e de todo o requinte de crueldade que naquela época se permitia, e também ainda é hoje se permitido nas suas guerras, era porque todas as vezes na Bíblia nós vamos ver, principalmente em Juízes, tem várias vezes dizendo isso para nós. E mais uma vez, o povo de Deus escolheu fazer o que não era agradável ao Senhor, todas as vezes. E aí, durante a declaração disso, aí vinha uma opressão sobre eles, por causa da própria desobediência deles, e aí depois esse mesmo povo sabia onde recorrer, a fonte que não para de jorrar. Aí esse povo clamou ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados, aí Deus levantava uma solução para aquela situação que eles estavam vivendo naquele momento, que poderia seguir por muitos anos. Nesse caso aqui, o povo teve paz aí após toda essa situação de Jael, que começou lá quando Baraque vai falar com Débora, porque Jabim tinha lá os seus 900 carros de ferro e estava oprimindo cruelmente o povo de Deus. Débora, naquela época, uma profetisa, né? A gente sempre, aqui na nossa igreja, nós temos ainda o grupo e momentos de oração do Desperta Débora, que é Débora usando até essa ação de Débora de se levantar e clamar, e nós invocamos isso pelos nossos filhos. Aí tem toda uma metodologia do Ministério Desperta Débora, de orar por os seus filhos todo dia, 15 minutos do seu dia, você dedicar a isso. Débora aqui, uma profetisa que foi levantada, juíza, foi a 4ª juíza, a doutora Carla depois vai me dar uma estrelinha, eu estou anotando tudo da aula. Primeiro juiz nessa época aqui foi Otoniel, sobrinho de Caleb. Segundo, Eude, que tinha uma especificidade boa, eu acho muito bonito quem é canhoto. Terceiro, Sangá, e depois vem Débora. E aí a Débora, a 4ª juíza, ela se depara com essa situação que Baraque vai até ela, se você vai fazer essa leitura na sua casa, ou vem para a nossa classe. Não estou tirando aluno da classe dos outros, não, mas se você não está em nenhuma classe, você que está na sua casa, eu te convido a vir a estudar a palavra do Senhor conosco. E aí, Débora se levanta Deus levanta Débora nesse período como profetisa para dizer a Baraque o que ele deveria fazer. Com todo respeito aos homens aqui, Baraque, mas eu também às vezes me coloco no olhar de Baraque, ele ficou extremamente assustado, sentiu confiabilidade nos versículos anteriores, depois você vai ver na sua casa, na palavra firme daquela profetisa, daquela mulher que estava ali falando, e ele vai e faz a seguinte declaração. Baraque, no versículo 8, 4:8, vai dizer assim: se você for comigo, eu irei, mas se não for, eu não irei. Aí no versículo 9, Débora vai responder: está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Bom, se você parar só aqui, você vai entender que Deus está dando a vitória automaticamente para quem? Para Débora. E em nenhum momento Jael é falada na história em outro lugar aqui. Só depois no cântico de Débora, após a vitória, após ela acabar com o inimigo, que era Císera, o comandante que estava aí guerreando contra o povo. Então, nesse momento, é uma pegadinha para nós, que automaticamente nós vamos pensar, viu? Se assustou por causa dessa atitude dele de se acovardar, ou talvez não, essa não seja a palavra mais própria, mas em alguma coisa ele recuou.
alguma coisa ele se assustou. Aí, com todo respeito, mas eu pedi autorização ao Marcelo para falar. Eu lembro de setembro de 2018, setembro ou novembro de 2018, quando nós fomos assaltados na porta da nossa casa. E eu lembro literalmente, não foi nesse assalto não, foi no momento que não foi nem assalto, foi na abordagem dos policiais a nós. Nós estávamos chegando tarde, estava eu e Marcelo, e os policiais nos abordaram de forma bruta, talvez, e eu percebi essa brutalidade. Então, a voz de comando daquele policial, eu de forma errada, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, não obedeci o que ele estava falando para me sair do carro, porque eu estava de frente ao meu portão de garagem. E ele com a arma estendida a punho, mandando a gente sair do carro. E o Marcelo, levanta as mãos, eu não levantei, e o Marcelo, rendido. Marcelo se rendeu, Sheila, pelo amor de Deus, se rende. Falei, abaixa o senhor a arma. Senhor, estou na minha casa. Aqui do lado é o Castelar. E o Marcelo, Sheila, pelo amor, eu não esqueço isso. O Marcelo com as mãos estendidas, eu entendi perfeitamente a atitude do Marcelo. Quem estava certo era o Marcelo, quem estava pilhado e errado era eu. E conforme eu fui debatendo com o policial, e ele viu que eu não estava obedecendo nem a voz dele, nem a voz do Marcelo, ele falou, senhora, acalma. Eu falei, eu vou acalmar quando o senhor abaixar a arma. Eu sou trabalhadora, pago meus impostos. Aqui do lado, toda hora eu repetia, tem um Castelar, você tem que apontar esse fuzil para lá. Mas eu estava totalmente pilhada, errada, tudo errado. Mas o que veio à minha mente, quando eu escrevi aqui de Baraque e Débora, foi o Marcelo, na precaução, eu vou defender Baraque um pouquinho, Marcelo, na precaução da nossa vida, era melhor obedecer naquele momento, porque se o policial estivesse ali, primeiro que ele estava todo certo, quem estava todo errado era eu, mas em algum momento na minha cabeça, sem noção, naquele momento, não é mais não, já melhorei bastante, né? Sem noção, eu quis ficar batendo boca com o policial. Claro que depois que ele baixou a arma, aí sim, eu desci do carro, mas aí só não sabia que eu poderia te dar voz de prisão, aí eu fui, quando ele foi abaixando o tom de voz e falando comigo de uma forma que eu pudesse entender, eu fui, recuei e abri a boca a chorar. Aí começou o homem que estava rendido a negociar, não, só desculpa ela, com a maior educação e presteza que o Marcelo tem, né? E eu só queria falar que eles tinham que ir para o Castelar. Vá para o Castelar, não vem para a minha casa, não. Então, talvez, eu estou falando isso, que o Marcelo não é nenhum covarde diante das situações. Ele é o primeiro é o meu marido, ele é o que cuida de nós, o que cuida da nossa casa, ele tem uma visão totalmente diferenciada e abençoadora para o nosso lar. Mas talvez foi esse momento que Baraque teve, no susto do que ele, no apavoramento do que ele tinha que enfrentar. Apesar de ele entender que naquele momento Débora estava falando em nome do Senhor. E para a gente refletir hoje aqui, eu botei como é importante a gente estar no lugar certo e entender as oportunidades no cumprimento de uma promessa do Senhor. Com certeza, até para nós que fazemos uma leitura não tão inteirada, mas superficial, a tendência aqui é que faz a gente entender que ela é que é a mulher que Deus deu a ela a vitória da morte ou contra os inimigos. Que aqui não está nem falando tão somente de Císera, porque quando ele pede socorro para ela ir, ela vai e do nada a gente chega lá na frente e encontra Jael. Nessa época, os juízes eram levantados considerando a escolha do povo, porque conforme eles iam decidindo novamente, mesmo com todas as vitórias estabelecidas nas suas vidas, nas suas caminhadas, nas suas gerações, automaticamente eles eram influenciados. Ao invés de influenciar, eles eram influenciados e eles desobedeciam ao Senhor. Se nós pararmos friamente, racionalmente para pensar, vê se a gente de vez em quando não é tendencioso, a gente é tendenciado a isso, ou impulsionado a isso. Ao invés da gente se posicionar, a gente acaba, se não tiver conectado em relacionamento, não é conectado igual uma tomada que alguém vai ali e puxa, mas o relacionamento com o Senhor, nós nos desconectamos e vamos seguindo para outras atitudes e ações que não são aquelas que vão nos dar o que Deus deu a oportunidade a Jael nesse momento aqui da história.
nós encontramos Jael, que ela tinha uma tenda. Naquela época, as mulheres cuidavam da tenda. Então, também se explica a habilidade dela. Ela não tinha arma de fogo, ela não tinha arma de guerra, a espada, o escudo e tudo mais que eles usavam. Mas o que ela tirava e mexia sempre, o que ela tirava de lugar e colocava no lugar, era uma tenda. E por ser tenda de mulheres, e aonde é que nós iríamos pensar que depois do que Deus fez nesse movimento para poder entregar a vitória ao povo de Israel, ele faz descer uma chuva, os 900 carros não adiantou de nada, que se atolou todo na lama, e tudo aquilo, e que Sísera vai fugir, ele quer correr. Aí nós fomos ver lá que no versículo 16, se eu não me engano, Baraque perseguiu os carros, todo o exército de Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, no versículo 17 que nós lemos. Então, aonde que nós íamos pensar que Sísera ia procurar a tenda de Jael? E Jael, quem era? Quando nós falamos na sociedade, tem um ranking de seleção que as pessoas nos colocam para nos escolher como alguém que deve ser olhado, visto ou não, né? Ou então de destaque, é normal. Se a gente perguntar hoje, começando da esfera aí do governo, vamos lá, o presidente do nosso país, nós vamos remeter a nossa mente a quem é. O governador do estado e assim sucessivamente. Nem todos nós somos tão envolvidos nisso, mas um representa aquele um todo, né? Então, se a gente pensar assim, quem era a Débora? Débora tinha um prestígio público. Débora era uma profetisa. Débora era uma que foi se tornada ali para conduzir aquele povo. E Jael? Jael simplesmente tinha uma tenda. Ela era esposa do Quineu Eber, que era do clã. Mas ela só era a esposa do Quineu. O que eu faço aqui, o comparativo, que independente da posição que eu e você esteja no ranking que a sociedade queira te pontuar ou não, nós somos servos, filhos amados do Senhor e precisamos estar conectados com aquilo que fomos chamados como missionários que somos, de ser sal da terra, a luz do mundo. E aí parece que é um jargão, mas não é a palavra de Deus. Então, independente da posição aqui, Débora era a juíza e tinha o prestígio público. Jael era esposa, tinha uma tenda, estava no anonimato, mas foi lá no anonimato que Deus viu alguém que estava conectado com o que estava acontecendo ao redor, que sabia que aquele homem estava perseguindo o povo de Deus há mais de 20 anos, eles estavam fazendo maldade, ele era um dos líderes que comandava a turma, ela conectada ao que está ao redor, aí a gente vai ter que puxar a sardinha um pouquinho para as mulheres, porque as mulheres são muito tendenciosas ao que está ao redor, né? Assim, o homem às vezes não vê com todo respeito aos homens, mas a mulher vê, lá na frente. Lá na frente. Às vezes a gente vê até o que não é para ver, nem é também aquilo tudo, mas a gente faz uma leitura rápida do redor, ou do que pode acontecer lá na frente. E às vezes o marido não está tão conectado com aquilo. E aí eu não vou falar só no caso de relacionamento, de se cuidar um ao outro, mas num todo. A mulher acaba vendo uma situação, aí você fala e depois, eu não te falei? Eu falei, né? Ou então, para não ter briga, tu fica quietinho e deixa o outro reconhecer. Aí eu falo, então, eu disse que ia chover de novo, ia entrar água de novo, ia chover aqui, eu disse. Ou nós vamos embora, ou levanta essa casa para 3 andares, ou eu não sei, porque eu não quero mais ficar com essa água de chuva aqui em casa, né? Então, eu estou falando numa coisa particular minha com meu marido, porque eu estou pegando bem leve aqui, que eu quero ficar quietinha para ele continuar hoje, falou que vai pagar o macarrão, porque o frango eu já comprei, né? Então, ele falou que vai pagar o macarrão do almoço, não quero aborrecer ele, tadinho, né? Então, nós nos deparamos aqui com uma situação que, mesmo Sísera tendo toda a pompa de ser o comandante do exército, que comandava ali aqueles 900 carros, Jael, o significado do nome dela no hebraico é selvagem da montanha, de verdade, na hora que ela cravou essa estaca, ela fez jus ao nome dela, selvagem da montanha. E eu coloquei aqui para a gente pensar dentro
dessa introdução do que estava acontecendo nesse cenário, que Jael aproveitou a oportunidade que Deus deu a ela para concluir o que precisava em favor de todo um povo naquele momento, eu coloquei um primeiro destaque para nós, que nós precisamos estar conectados com as oportunidades que Deus coloca à nossa frente em cumprimento da sua promessa. E essas oportunidades, a oportunidade passa. Jael também poderia estar, desatenta, total, e o homem entrar. O homem também deu um mole danado, né? Vamos pensar bem, Sísera vai e confiou, tadinho. Ele se entregou, caiu no laço ali, mas bobinho. E você viu, não sei se você prestou atenção, que ele pediu água, ela deu leite. Ele pediu água, ela deu leite. De repente aquele leite estava mais quentinho, ia relaxar mais. Ainda bem que o irmão Walter dá água para nós aqui, né? E água, não é água ungida, não. É água, bom, pode até ser, mas ungida de amor, de carinho, de serviço ao Senhor. Interessante é que, na circunstância que Jael estava, ela tomou uma decisão e agiu rápido. No cumprimento de uma promessa, às vezes, nós não sabemos o que vai acontecer segundos, e também não dá para a gente viver assim, o que vai acontecer daqui a meia hora? Vai gatilhar em nós a ansiedade, não é isso. Mas eu e você não podemos perder a oportunidade de cumprir a promessa do Senhor naqueles momentos que, de repente, só vai ter aquele momento para alguém ouvir falar do amor de Deus através de sua vida. Não tem outro momento de você ter uma ação rápida de agir conforme a palavra do Senhor. Jael nos ensina aqui, eu não quero falar de uma mulher que saiu do anonimato, não. Eu quero falar que eu quero trazer para a gente refletir que, independente da posição que esteja, quando nós estamos ali conectados na videira verdadeira, nós temos a essência de Cristo em nós, e automaticamente a presença do Senhor, o pastor falou um pouquinho aqui, antes do momento de nos conduzir à oração, de clamores e agradecimento, que como é diferente uma tela fria, com todo respeito àqueles que não podem estar aqui, e a tecnologia é uma ferramenta, como é diferente esse contato de nós estarmos aqui um com o outro, que é aqui que o Senhor faz a gente ter a comunhão dita na sua palavra. Não que nós somos iguais, mas nós nos respeitamos e nos amamos no amor em Cristo Jesus. Jael aqui, nessa circunstância, ela pensou rápido, ela agiu rápido, ela não se acovardou e ignorou todos os medos possíveis. Não entra na minha cabeça nem na sua que nada passou que poderia acontecer naquele momento com ela. Ela só pensou no que ela tinha que fazer. Da mesma forma, erradamente, diferente totalmente de Jael, eu quis dizer, eu não pensei nas consequências de eu afrontar aquele policial, de uma voz de prisão, de um envergonhamento, que vai para a delegacia, pensei em nada disso. Só que eu estava impulsionada por uma situação ao meu redor, que eu estava vendo todos os dias, e achei um absurdo eu estar chegando na minha casa do trabalho e ser abordada daquela forma. Jael estava aqui, envolvida numa circunstância de perseguição e maldade e crueldade com o povo de Deus. Ela estava vivendo aquilo ali, ela estava conectada com aquilo ali, mas isso não a protege de sentir medo. E aí é onde eu e você paramos e pensamos. Também, às vezes, somos desafiados com os medos. Há uns anos ou uns meses, não sei quando, agora, aqui em nossa igreja, em um momento de uma das mensagens do pastor Douglas, ele falou que o medo realmente, eu nunca tinha pensado nisso, o medo também é positivo em alguns momentos. E aí ele citou, quando a criança vai botar o dedo, Carla também falou isso uma vez, ela vai botar o dedinho na tomada, a gente fala não, enquanto não toma um choque, ela não tenha medo mais de botar o dedo na tomada. Ela só vai ter medo depois que ela sentir a consequência daquele ato. E Robert foi um desses que tomou uns 3 choques para parar de mexer na tomada, que não obedecia. Não bota a mão aí, não bota. Vai tomar choque. Na terceira vez é que ele aprendeu, nunca mais foi lá botar o dedo na tomada. Não adiantava a gente botar o tampão. Marcelo botava o tampão, daqui a pouco ele ia com a baqueta e arrancava o tampão para botar o dedo na tomada. Então, no dia a dia, vê se não, eu estou trazendo situações peculiares da nossa realidade, mas vê se também isso não acontece conosco. Mas aqui, Jael, ela não estava impulsionada pela carne. Jael aqui, apesar de não citar,
nas entrelinhas, nós temos certeza que Jael estava impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando chegar a nossa hora, que nós possamos também estarmos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, para dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Nesse momento, não foi uma coisa da minha cabeça, foi o próprio Deus que está me fazendo falar tal coisa para determinada pessoa naquele momento, em nome do Senhor. Você crê nisso? Eu creio. E para estar conectado com isso, a gente precisa parar de pensar às vezes que era coisa da nossa cabeça. Será que só eu que passo por isso? Alguém já pensou isso assim? Isso é coisa da minha cabeça, levanta a mão. Isso é coisa da minha cabeça, não era nada. Era o próprio Deus mandando a gente fazer. E a gente fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Não vou fazer isso não, não vou falar isso não. Mas às vezes é tão forte, não somos nós. É o Espírito Santo de Deus em nós para que a gente possa fazer tal coisa, sendo ali um canal, um instrumento de Deus para o cumprimento daquela promessa na vida daquele alguém. Às vezes, uma coisa tão pequena para nós é tão grande para o outro. Nesse caso aqui, não era pequeno, não. A morte de Císera sossegou a alma desse povo de Israel, enquanto depois, lá na frente, ele não vai escolher novamente desobedecer ao Senhor. E aí, Deus vai levantar outro juiz. Aí você vem para a classe que você vai estudar ele, que é Gideão. E aí eu coloquei para a gente pensar, o segundo momento, é que nós precisamos estar atentos para aproveitar a ferramenta que estiver em nossas mãos. Porque, tendenciosamente, nós somos detalhistas. Às vezes você quer, principalmente os profissionais, mas qual profissional aqui, seja lá qual for a sua execução do seu trabalho, que em algum momento não teve que fazer um improviso com aquilo que tinha ao seu redor. Você queria tal coisa. Aí eu vou dar um exemplo para a Carla, depois Carla resolve com a pastora Tânia. A pastora Tânia comprou o mapa. A Carla esquece o mapa. Aí quando ela vai falar do mapa, ela, cadê o mapa da pastora Tânia? Aí ela fala, então, lá no mapa. Então, mas por um acaso ela deixou de concluir aquela aula, porque é um mapa que a pastora Tânia preparou com carinho para a gente poder visualizar de forma didática. Naquele momento não tem, mas na próxima aula tem. Se pastor, bota esse mapa no carro que eu vou agarrar ele para cá, para ela não passar mais por isso. Mas eu usei isso como uma ferramenta real. Não deixa de aplicar, ela não deixa de falar sobre aquele território que está só no mapa impresso, não, ele está ali. Mas ela tem que improvisar e fazer. Na cabeça dela, ela acha que a gente está entendendo aquele desenho que ela fala com a mão. Os professores podem até estar. Eu fico assim, o que será que ela está marcando? Eu vou lá no grupo para ver o mapa. Mas não deixou de concluir. Porque ela usou o que tem. Qual é o que tem? É o que está na cabeça dela e lá no mapa ela fala, você olha aí. Então, quem de nós já não teve que improvisar? Quem de nós dirigindo, às vezes o carro saiu de alguma situação na sua natureza normal e você improvisou? Ele não passou mais a primeira, você teve que ir de segunda até determinado ponto para que haja algum conserto. Ou pare em algum lugar que alguém entenda para resolver. Aqui, Jael provavelmente tinha habilidade da montagem e desmontagem de tenda, que esse era o dever de casa das mulheres na época. Então, o que ela tinha de habilidade era isso. Na hora de que Deus deu a ela a estratégia de acabar com aquele inimigo, com o comandante do exército que perseguia, que maltratava com requinte de crueldade ao povo de Deus, a ferramenta e a habilidade que ela tinha era a estaca da tenda. Era o que eu posso fazer aqui para eu acabar com a vida desse homem? Rapidamente veio ali a habilidade que ela tinha. O destaque para nós hoje aqui é que Deus equipa o seu povo para o trabalho e para a missão daquilo que Ele tem para nós. Só que às vezes a gente quer uma ferramenta, mas Ele te deu o dom, te deu o dom, talento e habilidade, mas esses dons e talentos e habilidades não foram concedidos a nós sem propósito. A irmã Cassiane fala essa frase, tem essa escrita no hino dela. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Qual dom?
Se nós pararmos para fazer uma pesquisa rápida ali, falando, de conversa, não é papel não, mas se eu chegar ali, se eu tivesse o tempo, né, ou fosse provocativo, eu chegar ali para os homens, nós iríamos ver ali homens que nunca imaginou que teria a habilidade de preparar um frango com tanta excelência da forma que preparou. Mas será que ele foi, porque foi o irmão que fez a faculdade de gastronomia que o ensinou? Não. Deus deu aquela habilidade para tal forma, para aquele propósito. Porque só a maneira do carinho que nós somos abordados, mesmo que às vezes você não quer comer frango, quando chega aqui não tem como não comer frango. Ontem eu falei para o Marcelo, não compra frango não. A primeira coisa que eu cheguei aqui, falei para o irmão lá embaixo, separa 2. O Marcelo não vai entender nada. Ele falou assim, essa moça não é normal, essa é minha esposa. Mas um frango tão bonito, os irmãos num sol quente trabalhando, eu vou comer o quê? Eu vou comer frango. Eu vou comer frango. Pelo sabor? Também, que é muito bem preparado. Não tem muito bem temperado. Mas não é o que eu estou falando aqui de detalhes. É das habilidades que ali foram se construindo em prol do cumprimento de uma missão. Qual é a habilidade que você tem? A Viviane é dentista. Ela tem habilidade. Deus deu a ela esse dom. Na hora que ela está com a pessoa na cadeira, com a boca aberta, minha filha abre a boca e declara lá o amor de Deus. E às vezes não é só de falar do amor de Deus. O cuidado dela é diferenciado porque Cristo está impresso em nossas vidas. Nem sempre é você abrindo a Bíblia ou declarando um versículo, mas as suas ações vão refletir o que está dentro de você, porque você se relaciona com o Deus da palavra. Aleluia. Essas habilidades, ela não nos é concedida sem propósito. A soberania do nosso Deus nos dará competência para. A soberania, o soberano, o que tem tudo em suas mãos. E aí, antes um pouquinho, o pastor fez o apelo, olha, você pode se voluntariar para servir ao Senhor, ou seja, lá na parte do estacionamento, ou seja, ali na recepção, ou seja, em qualquer situação, irmãos, não precisa ter uma nomenclatura, não, só se coloca à disposição do servir ao Senhor, com a habilidade e dom que você tem, mas eu não tenho nenhum. Eu lembro, no Dentro e Fora do ano passado, qual o nome da irmã? Luísa. Luísa criou, não foi, pastor Douglas, um negocinho para a gente evangelizar, que tinha um detalhe todo especial. Foi retrasado? Tô atrasado, então. Foi no ano retrasado. Mas a habilidade que foi dela, Deus deu uma criatividade a ela, que levou a gente para a rua com aquele propósito, e as pessoas, em pleno ali movimento da festa da carne, paravam porque achou aquilo diferente. Qual é a habilidade que Deus tem dado a você? Pastora, mas a minha habilidade é pouca. Ela é pouca, mas a competência quem te dá é o soberano Senhor. Jael não tinha estima pública. Não era a profetisa. Ela era esposa do Queneu, Éber do clã. Mas ela tinha ali a habilidade de montar e desmontar. Manda a gente montar uma tenda e desmontar uma tenda. Lascou-se. Ainda mais naquela época. Esquece. Eu fiquei pensando, as mãos daquelas mulheres deveriam ser grossas. Não tinha hidratante não, nem Victoria's Secret, nem Natura, nem do mais simples possível, não tinha não. Mas elas estavam ali, disponíveis a servir ao nosso Senhor. Essa é a palavra dessa manhã. No cumprimento da missão, da palavra do Senhor, no cumprimento de sua palavra, nós somos o instrumento vivo, assim como Jael. Ainda que agora eu vejo Luísa há tanto tempo, mas me falhou o nome de Luísa aqui, mas o fato de eu não lembrar o nome da Luísa, eu não deixo de enxergar a Luísa como uma filha amada do Pai, que quando sobe nesse altar, com um tamanhozinho que ela é de estatura, pequenininha, se torna uma gigante em adoração ao Senhor. Ela nos conduz a adorar o Senhor através do cântico, com aquilo que Deus deu a ela, como também habilidade, que é a sua voz. Eu posso não saber o nome do irmão que toca a bateria? Qual o seu nome? Eu não devo saber o nome de ninguém. Irmão da Luísa. Mas o Bruno está ali, ele está ali servindo ao Senhor com a habilidade que Deus deu a ele. Aí eles estão aqui no altar. Ele tem uma estima pública? Tem. Porque quando nós olhamos eles aqui, eles são aqueles que nos conduzem na música.
Mas e quem não está aqui em cima na estima pública, em parte, né? Que aqui não tem isso. A gente declara que nós somos uma grande massa, que está todo mundo juntinho, uma massa de purê, que está todo mundo uma coisa só, por causa do Senhor. Mas e aqueles que às vezes eu e você não está aqui na frente, não está na recepção, não está lá no frango, não está lá no estacionamento, você não vê ele em nada. Mas quem disse que ele não é um evangelizador, um abençoador na hora do culto, ou na hora, em algum momento em oração, ou em algum momento ao término do culto, ou na hora do café lá embaixo, ou na hora da pizza, em algum momento ele não foi canal de Deus para se colocar em oração pela nossa vida com a habilidade que Deus deu a ele. Jael nos ensina isso. A nossa, terceiro, para daqui a pouquinho a gente orar, a nossa motivação como a de Jael, ela estava em defesa do povo de Israel, o povo de Israel era o povo de Deus. A nossa motivação em estar tendo o posicionamento de atender aquilo que o nosso Deus nos chamou com as nossas habilidades, ela precisa ser de honrar ao Senhor. E aí, quando mesmo aqui geladinho, eu cheguei no sol quente ali, nossa, não vi a hora de subir e entrar aqui logo. E a irmã Luísa, Maria Luísa, ali na frente, com a porta fechada, um sorriso de canto a canto da orelha, nos recepcionando com tanto amor ali na entrada. Será que a motivação dela é ficar no calor? À noite, quando você chega, tem café, tem chantilly, agora acrescentaram um plus a mais, tem biscoito, tem bolo. Você acha que isso aí é o quê? É uma isca? Isso aqui não é plateia não, irmãos. Isso aqui é a casa do Senhor. As pessoas que aqui vêm se colocar, tanto de manhã ou à noite, ou nos cultos de oração, ou qualquer coisa que fosse feita, ainda que seja para que se realize em público, como os ensaios, as reuniões de líderes, tudo isso, a nossa motivação deverá ser sempre honrar a presença do nosso Senhor. Aleluia. Aí, quando os desafios vêm, quando as coisas que nós não planejamos acontecem, quando a astúcia do inimigo, a sutileza do inimigo vem com algumas coisas que não estão em conformidade, ou a gente se arranha com alguma coisa, ou com alguém. Outro dia uma pessoa falou assim para mim: pastora, sabe qual é o problema? Aqui tem uma galera que está no limão, que demorei a entender isso. Nada para ela está bom, sempre está azedo. Aí, qualquer coisa que fala, a pessoa azeda. Ela já está azeda, ela quer transmitir a azedice dela para você. Mas eu estou falando isso como crítica? Não. Opa, se ela está azeda, eu estou cheia de açúcar. Pega uma limonada bem azedada. Tudo bem que depois a glicose acabou. Mas bota açúcar, vê se tu não consegue beber. Se estiver ruim, bota. E se não quiser usar açúcar, bota aí os adoçantes da vida, que rapidinho adoça em 2 tempos. Vai estar um pouquinho azedo, mas vai estar mais possível de beber porque foi bem adoçado. Esse tempero, esse equilíbrio, não somos nós, é o Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Você crê nisso? Eu creio. É dessa forma. Nós não somos só um jargão. Eu sou da PIB e amo ser daqui. Eu tive que esconder a camisa, porque se o Marcelo não estiver com ela hoje, que eu tenho que esconder, porque ele só quer vir com ela todo domingo de manhã. Marcelo, você tem outras camisas, Marcelo. Mas se esse eu sou da PIB e amo ser daqui, e agora é o em breve. Em breve também, já em breve vai chegar agosto, troca logo esse tema. Né? Mas assim, não é um jargão, irmãos, não é uma frase bonita de uma camisa. Eu preciso sentir a alegria de fazer isso em cumprimento da missão que Deus me chamou para aquele lugar, para eu congregar aqui. Você sabe o que você veio fazer aqui. Eu não vim aqui cumprir agenda. Você não veio aqui cumprir a religiosidade, estar domingo de manhã na igreja. Assim como Jael, a motivação dela era honrar aquele Deus. Jael não matou Císera por raiva ou vingança pessoal. Císera não fez nada só com ela. Císera estava atacando o povo de Deus, mas a motivação de Jael foi honrar o Senhor na sua vida, porque o cenário era de maldade em perseguição ao povo de Deus. Quando nós nos posicionamos no cumprimento da sua palavra, quem ganha é o reino. Em um momento de cântico aqui que nós estávamos, algum dos irmãos estava em oração alta e falou: Senhor, traz o teu reino para este lugar.
Nós cantamos aqui, deixa o céu descer. O céu desce na vida daquele que está aberto para receber o céu. Quem atrai o céu para esse lugar são os corações intencionados a honrar ao Senhor aqui neste lugar. Juntos. E pós sair daqui, o nosso desafio é muito além. Jael nos dá um ensinamento. O comportamento de Jael foi incomum. Nós fomos criados dentro do nosso núcleo familiar, cada um tem uma conduta diferente. Aí nós temos vários tipos de cenário de comportamento das famílias. Algumas para a gente admirar e querer ser igual, ou aprimorar, não é igual, mas aprimorar, porque aquilo está sendo abençoador naquela família, e outros é orar para aquilo não aconteça na minha e ser canal de bênção na vida daquela família ali. Mas nós fomos criados com atitudes normais, um bom dia, um boa tarde. Às vezes acontece, aqui não, lá na França, você dá um bom dia, a pessoa não responder. Outro dia um irmão falou para mim, bom dia para quem? Eu não sabia o que eu ia responder. Eu falei, bom dia para o senhor. Ele, para mim não, está tudo, o limão. Aí lembrei logo do limão. Ele perguntou, eu falei, bom dia. Ele falou, bom dia para quem? Porque o dia para mim está péssimo. Nossa. Eu fiquei, Jesus, não, mas vai ficar bom. Bom dia para quem? Bom dia, porque a gente não foi ensinado isso, não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não foi, não, os princípios que a gente foi ensinado? Acho que na escola, tomara que espero que ainda esteja ensinando isso na escola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando chega lá no inglês, que eu não vou nem arriscar aqui com o pastor Douglas, que faz tradutor, pastor Davis, que faz tradutor, vou falar nada. O bom dia em inglês, o boa tarde em inglês, o boa noite em inglês. Não é um ato cordial de educação, de qualquer primícia de você chegar e cumprimentar? Para alguns é fora da curva quando a gente dá um bom dia. Outro dia alguém falou assim, mas a senhora é muito... Não sou educada, não. Eu aprendi isso dentro da minha casa, não é educada não, porque eu não sou tão educada. Eu queria ser mais. Mas eu não sou não. Mas o mínimo hoje, para alguns está sendo muita coisa, porque está se extinguindo. Pode se extinguir de uma sociedade que não tem compromisso de honrar a esse Deus. Entre nós, não. Nós somos um povo marcado com a marca de Jesus Cristo, do sangue do Cordeiro. Não precisa ter aqui um pandeiro, com todo respeito. Os corinhos de fogo, com todo respeito, para que você se conecte com a presença do Senhor. O que precisa estar é o seu coração em chamas, querendo de Deus, querendo clamar a Deus, querendo adorar a Deus e honrar a Deus durante as celebrações de culto nesse lugar. Jael, o comportamento dela foi incomum, pois as suas atribuições da época também não são as nossas. Poucas, se não foi outro território, dependendo da região. Poucas mulheres, hoje que eu tenho visto mulheres, poucas, mas eu vi lá no estado, há pouco tempo agora, eu fiz uma reunião com mulheres pedreiras. E uma delas ocasionou do Marcelo, pediu, depois das fortes chuvas do ano passado, que quase leva o muro da casa na parte de trás, teve que reforçar o muro. Marcelo chamou um pedreiro que ele conhece, e a ajudante dele quem era? A esposa. E ela, vamos embora, marido. Ela virando a massa, eu falei, meu Jesus, bora. E ele, toda hora ele ia lá e falava assim, você me dá uma água? Ela, que água nada, e tcheque, vira a massa. E eu olhei assim e falei, meu Senhor, talento que Deus deu a dela, habilidade que Deus deu a ela, mas não é comum no nosso tempo. Naquela época não era comum, mas também não era comum as mulheres se envolverem nos assuntos de guerra. Ela aqui, ela foi estratégia. Ela aqui foi impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Jael aqui e Débora, ambas estavam a serviço do Senhor. Não é sobre uma colocação de qual é a sua habilidade. Qual é a sua habilidade? A Hebe tem lá o dom e talento de fazer trabalhos artesanais. Coisas impressas, cada coisa mais bonita do que a outra. Qual é a sua habilidade? Não é isso. Vamos botar no ranking. Os doutores ficam aqui, os pós-graduados ficam aqui, os que estão iniciando... Não é sobre isso. O que nós estamos falando aqui é que estejamos e precisamos aplicar o nosso viver diário, a forma intencional do cumprimento da promessa do Senhor. Nesse caso,
Débora fala para Baraque o seguinte: está bem, eu vou com você, mas saiba de uma coisa, a honra não será para você, porque o Senhor vai entregar Sísera nas mãos de uma mulher. Não era mulher aqui, é o ato de profecia da palavra do Senhor. Ele ia fazer, ele vai fazer, ele não mudou, ele continua fazendo. Quem são aqueles que abrem a boca hoje para declarar isso? Pode ser alguém que tem estima pública, que é conhecido por muito, e a estima pública pode ser simplesmente estar no altar, ou administrador de nossa igreja, ou seja lá de qual comunidade de fé esteja, alguém que se destaca mais, mas não se destaca pelas habilidades, porque ela está em posição, e a pessoa vê aquele rosto várias vezes. Eu tenho passado isso muito desde o início do ano, a pessoa chega e fala: a senhora pregou na minha igreja, a senhora lembra? Aí eu falo: irmã, eu não vou faltar com a verdade com a irmã, eu não lembro. Eu não vou mentir. Aí outro dia a menina falou: mas a senhora só pergunta o nome. Eu não, se me perguntar. A outra foi mais engraçada. A senhora cuidou de mim no Ministério Infantil, na Igreja Universal, eu sou filha da Solange. Nossa! Eu tinha 16 anos, estou com 52, indo para 53. Aí eu falei: Aí minha mãe mandou um abraço para você. E eu falava o quê? Nada. Eu falei: entendi. Eu já saí da Universal, eu falei para ela: a senhora saiu? Saí. Então, a gente não acontece isso conosco? Acontece. Eu poderia falar: sim. E ela própria pessoa, quando sair dela, não sabe nada. Ela não sabe nem de onde eu sou, e não sei mesmo, não. Se não falar, eu não sei. Se a pessoa não falar: a igreja do pastor fulano de tal, onde fica, irmã? Mas o assunto aqui, mas tá bom, eu respeito. Entendi. Mas não vou faltar com a verdade, de falar que lembro, porque eu não lembro. Eu não estou lembrando o nome da irmã que está comigo aqui na igreja, todo dia. Outro dia eu cheguei para outra irmã que está aqui e falei assim: você, é a primeira vez sou aqui? Ela: não, eu estou vindo para cá. Estou me decidindo. Eu falei: decide logo. Meu pai é da igreja tal. Eu falei: então, vem para cá. Mas a irmã já está aqui um tempão. Outro dia eu perguntei ao Robert: qual o seu nome? Cássio. Robert, o Cássio está na nossa igreja, irmã, há muito tempo. Nossa, se eu não lembro daquele que está aqui, isso é uma fragilidade da minha mente. Eu não tenho vergonha de falar das minhas fragilidades. Minha mente às vezes vai embora. É muito rosto, eu não gravo. Só não esqueço Marcelo e Robert e as crianças, mas o restante. Mas estou falando de verdade. Às vezes eu fico lerdinha. Se a gente passa por isso, por que eu não vou falar aqui? Agora, o que não pode é eu e você, de forma intencional, entender que Deus nos colocou naquele devido lugar para tal coisa, porque Deus nos dá oportunidade de ser instrumento dEle no cumprimento de Sua palavra. Deus nos dá oportunidade de ser instrumento dEle no cumprimento da Sua palavra. E isso traz uma gratidão, um privilégio muito grande do Senhor. Quando nós entendemos que Deus nos usou para a vida daquele outro alguém, mas porque naquele momento você estava conectado com... Isso é quando a gente sabe. Fora aquilo que nós não sabemos, que nós somos aqueles que vamos lançando a semente no caminho. E o caminho é o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, estando na estima pública, na observação pública, ou nos anonimatos do dia a dia. Não de nome, mas do fazer. Às vezes isso mexe com alguns, né? Com o nosso ser, mexe de alguém não reconhecer, mas não falo isso aqui com desrespeito aos meus irmãos. Mas se eu não lembrar, eu vou falar: não, irmão, o irmão pode me lembrar, porque eu não estou lembrada, não. E não vou faltar com a verdade, dizer que conheço, porque não conheço. Que Deus nos ajude a viver, nos impulsione a viver assim como Jael, conectada com a ferramenta que tiver ao nosso derredor. Vou pedir em público, porque pedido de perdão em público, acho que deve ter um efeito maior. A senhora perdoa do mapa, tá, doutora? Porque ela esquece o mapa. Ela fala: cadê a Tânia? E quando você não está, eu falo: graças a Deus a Tânia nem viu. Né?
E ela fala, tadinha, com peso de culpa nela, ela fez com tanto carinho, mas ela sabe que ela fez com carinho, mas em nenhum momento ela deixa de aplicar com os recursos que está em suas mãos. Eu convido a igreja a se colocar de pé, e a gente vai se colocar em oração após o cântico, o Ministério de Louvor nos conduzir. Nós vamos nos colocar diante do Senhor, pedindo a Deus que nos ajude, assim como Jael, assim como Débora, como Baraque, que mesmo falando, eu só vou se você for comigo, mas ele foi. Sabia-se lá o que ele ia enfrentar. Ele sabia lá que Deus ia mandar aquela chuva e embaralhar os 900 carros de ferro, que ia cair tudo em cima do outro, embolar, mas ele foi. A minha palavra hoje, iniciando o novo ciclo do ano, servir, é que nós possamos também estar aqui. Aí eu vou lembrar de um corinho da Igreja Universal de muitos anos. Eu não sei nem se é da Igreja Universal, eu escutava lá. Se você não vai, não impeça eu ir. Deixa eu ir. Não fica preso por alguém que deixou de fazer. Faz você. Era até, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça eu ir. Não impeça eu ir, não. Que nada, eu não estou falando nem de pessoas, mas que circunstâncias, nem está repreendido, pessoas não, mas que nada impeça você de ser uma Jael. Hoje, a gente não tem um Císera, mas nós temos Satanás e seus demônios. E Deus nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião, aleluia. Mas sozinhos? Não! Impulsionados, agindo pelo poder do Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, debaixo da tua palavra tão preciosa, que move em nós, coloca em nós tudo no seu devido lugar, alinhado segundo o teu querer, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nesta manhã de celebração, de clamor, de reflexão ao Senhor,
nós pedimos, Pai, em cima do que aconteceu nesse cenário, na época de Juízes, aonde Jael sai de uma dona de uma tenda e entra para o cumprimento da sua palavra, que o Senhor iria trazer honra ao povo de Israel através de uma mulher, e essa mulher foi Jael, porque ela estava disponível ao impulsionamento do Santo Espírito do Senhor em defesa do povo de Deus na época. Senhor, nos ajude no cenário de hoje, desta sociedade, assim como Jael, com as habilidades que o Senhor concedeu a nós, com dons e talentos que são para o cumprimento do Teu querer e para a glória do Senhor. Nós estamos motivados não pela insubordinação da nossa carne, mas pela essência do Senhor em nós, que suprime toda a nossa carne e faz o nome do Senhor ser glorificado e exaltado aonde quer que estejamos, sabendo nós que missionários somos e estamos atentos às oportunidades que estão perto de nós, seja no nosso lar, na nossa vizinhança, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, fora do nosso estado, aonde quer que estejamos. Ali está aquele mensageiro das boas novas da salvação. Ali está aquele com a ferramenta que Deus deu a ele para cumprir a sua palavra como instrumento vivo do Senhor. Que não seja uma frase que os meus ouvidos já acostumaram tanto a ouvir, mas que seja real, de uma prática ativa, de um ato intencional para o louvor e glória do Teu nome. Nos ajude, cele essa palavra em nossos corações e mente, e que cada dia, independente do cenário de perseguição e guerra, ou de situações subliminares que estão escondidas no meio da sociedade, mas nós não somos escondidos. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo que carrega o selo do Senhor. Nós somos o povo que, em memória do Senhor, lembramos todos os meses do sacrifício vivo do Senhor naquela cruz e do seu ato de ressurreição para nos darmos direito, garantia de vida eterna através do amor do nosso Deus que nos constrange. Que possamos estarmos conectados nisso e que em tempo e em fora de tempo o Senhor possa usar as nossas vidas. Oramos assim, Senhor, crendo na Tua palavra que é vida em nós. Agora, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, e as doces e preciosas consolações do Seu Santo Espírito estejam em nós e através de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Não saia daqui, não é para ir embora não, para tomar um café e voltar rapidinho para a classe única, e que essa palavra que nós estamos cantando esteja escondida o tempo todo em nosso coração. Amém.